ventilação artificial manual, ou como o pessoal chama aí, ventilação mecânica, resolvi falar sobre isso porque é um aspecto que eu vejo as pessoas realizarem e às vezes pelos comentários e pelas formas que eu vejo, uma forma um pouquinho complicada. O termo ventilação mecânica ela é um dos aspectos, uma das técnicas que nós temos para ventilar um paciente. Então, o termo correto é ventilação artificial, que pode ser manual, pode ser mecânico, sem contar a ventilação espontânea. Então, na verdade, nós temos três formas diferentes, né? Ventilação espontânea, ventilação artificial manual e ventilação artificial mecânica. Na nossa rotina, dentro das anestesias que nós fazemos no dia a dia, a ventilação espontânea e a ventilação artificial manual são duas técnicas muito frequentes, muito comuns da gente trabalhar, né? A ventilação artificial mecânica aí depende de um aparelho, depende de um equipamento específico para que a gente faça isso de uma forma correta. Mas vamos lá. Primeiro ponto, o que é ventilar? Tá? O que envolve o processo de ventilação? Ventilar e respirar é a mesma coisa? Com certeza não. Tá? Ventilar, para que vocês não esqueçam mais, vem do processo normal que um ventilador faz. Então, o ventilador que você tem na sua casa, o que ele faz? A hora que você liga ele na tomada, ele gira uma hélice e essa hélice impulsiona o ar para frente. Então, a ventilação nada mais é do que a movimentação do ar. Tá? Ventilar é movimentar o ar. Ventilar vem de vento. Vento é o ar em movimento. Então, o que um ventilador faz é movimentar o ar. Se essa ventilação vai ser feita de forma espontânea, manual ou mecânica, depende de como você vai executar esse processo, tá bem? Então, ventilar é movimentar o ar e respirar é fazer troca, hematose, tá? Então, nem sempre quando você acha que você está ventilando um paciente, ele efetivamente está respirando, tá? Não entendi. Porque a ventilação, ela promove 3 eventos, né? Você controla 3 processos num momento de ventilação, que é você controlar a frequência ventilatória, então você controla quantas vezes por minuto, um parâmetro, né? Quantas vezes por minuto você vai ventilar o paciente, tá bem? Você pode controlar o volume de ar que você vai jogar para dentro desse pulmão e a pressão exercida por este ar dentro do alvéolo. A gente deveria controlar tudo isso. Na verdade, a gente consegue controlar alguns aspectos, tá, dessa ventilação. Mas vamos começar pelo processo fisiológico, né? Então, nós temos aí envolvendo a ventilação e a respiração. Tá? Ventilação, que é a movimentação do ar, e a respiração, que é a troca. E por que a gente respira? Por que efetivamente nós precisamos respirar? A resposta mais padrão, mais fácil é que tem que respirar, tem que trocar CO2 por oxigênio. Né? Mas para quê? Por que o meu paciente tem que fazer essa troca? Para onde vai isso? Quando ele troca esses dois gases, principalmente o CO2, expirando o CO2 e inspirando o oxigênio, ele pega esse oxigênio, ele é captado pela hemoglobina, tá? Que está dentro da hemácia, então ele é captado pela hemoglobina, essa hemoglobina ela satura de oxigênio e a partir de então, como ela está dentro da hemácia, a hemácia vai transferir esse oxigênio para os tecidos. E ela vai buscar tecidos com baixa perfusão de oxigênio, ou que utilizou o oxigênio. Né? Para quê? Por que tem que levar oxigênio para o tecido? Porque lá no tecido esse oxigênio vai entrar dentro da célula e ele vai encontrar uma molécula de glicose, C6H12O6. Então eu vou precisar de 6 moléculas de oxigênio para cada molécula de glicose, para que ela quebre essa glicose e converta a glicose, mediante a presença de oxigênio, em energia, ATP. Resumindo o processo da respiração, nós respiramos para produzir energia. Cada molécula de glicose quebrada me gera um saldo de 30 ATPs aproximadamente.
É por isso que nós respiramos. Tá? Por isso que é fundamental nós mantermos uma condição ventilatória e respiratória do meu paciente, para que ele produza energia. E para que ele produza energia, ele precisa ter uma frequência adequada de respiração, um volume adequado de ar sendo lançado para dentro do pulmão e uma pressão adequada de ar para que chegue dentro do alvéolo, para que consiga fazer essa hematose. Tá? Se um desses três aspectos falharem, então a troca vai ficar falha, então a disponibilidade de oxigênio para o tecido também. Então por isso que a gente tem que prestar muita atenção no processo de respiração dos nossos pacientes. Geralmente numa anestesia, a gente está ali com o nosso paciente e a gente observa movimentos respiratórios. Tá? Aí depende muito da sua monitoração. Dentro das possibilidades de monitoração, por exemplo, nós utilizamos todos os aspectos da monitoração para avaliar a respiração. Por exemplo, um eletrocardiograma. O que tem um eletrocardiograma a ver com a respiração ou a ventilação desse paciente? Tem sim. O eletro ele pode demonstrar para a gente eventos de hipóxia de miocárdio, de distúrbio hidroeletrolítico. Tá? Basta a gente aprender a ler esse eletrocardiograma para que eu consiga perceber essas nuances de uma má perfusão tecidual. Eu tenho um oxímetro de pulso. O oxímetro de pulso ele mensura a saturação da hemoglobina pelo oxigênio. Tá? Então o oxímetro de pulso ele não mensura diretamente oxigenação, ele mensura a saturação de hemoglobina pelo oxigênio, e aí nós indiretamente associamos isso a uma boa perfusão, a uma boa saturação de oxigênio pelos tecidos. E nós temos o capnógrafo. Tá? O capnógrafo, sim, ele mensura a saturação de CO2 no ar expirado. Então ele vai me dizer exatamente se meu paciente está fazendo hematose. Tá? Então, quando eu junto esses três pontos da minha monitoração, eu tenho um bom aspecto, uma boa avaliação do processo ventilatório e respiratório do meu paciente. Mas eu também posso avaliar se o tecido em si, se o músculo ele está utilizando esse oxigênio. Por quê? Porque quando a célula não utiliza o oxigênio adequadamente para produzir energia, ela me gera um resultado ruim, que é o lactato. Então eu consigo avaliar a concentração de lactato no sangue. Tá? Isso é feito por um aparelhinho parecido com aquele aparelhinho de glicose. Tem a fitinha, você coleta o sangue e coleta no aparelhinho, e aí ele vai me dizer qual é a concentração de lactato no sangue. Eu consigo ter uma boa ideia de se esse indivíduo está fazendo uma boa troca e está fazendo um bom uso desse oxigênio para quebrar a glicose, para formar energia. Muito bem, e vamos começar com o aspecto fisiológico então. No aspecto fisiológico, eu estou com o meu paciente deitado lá na mesa de cirurgia e eu estou observando movimentos ventilatórios e respiratórios. Tá? Como é que isso acontece? Quando o meu paciente inspira, então ele aumenta a caixa torácica dele, né? Ele amplia a caixa torácica dele, ele aumenta a pressão negativa intratorácica. Isso favorece a entrada passiva de ar para dentro dos pulmões. Então, olha que interessante, quando a caixa torácica ela amplia sua área, ela aumenta a pressão negativa e o pulmão se torna um aspirador. O ar entra e aí sim o pulmão expande. Tá? Em um pulmão de um animal jovem, ele tem muito tecido elástico, muito tecido elástico. E esse parênquima elástico do pulmão favorece a expansão dele. Tá? Essa expansão do parênquima pulmonar nós chamamos de complacência pulmonar. Tá? Quanto maior a complacência, maior é a expansão desse parênquima pulmonar. Isso favorece a troca, desde que a frequência esteja correta, o volume de ar injetado, né, em cada inspiração esteja correto e a pressão que esse ar chega dentro do alvéolo esteja correta.
Tá? Então, esses 3 aspectos têm que estar muito bem alinhados. Estando alinhados, isso funciona muito bem. Agora, imagine se eu tenho alguns aspectos externos a isso. Uma compressão da caixa torácica. Então, o que pode acontecer eventualmente? Não vamos jogar só a culpa do nosso colega cirurgião, mas é ele que está ali em cima do paciente. Ele apoia o braço em cima do tórax, dificultando mecanicamente a expansão desse tórax. Isso vai diminuir essa relação de expansão, de volume e de pressão, dificultando então essa troca respiratória. Fica de olho, tá? Eu sempre fico de olho e de vez em quando eu dou umas bronquinhas, falo, olha, cuidado com o braço, cuidado com isso, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Aspectos, então qualquer tipo de aspecto mecânico que interfira na qualidade, na expansão do tórax pode interferir nessa troca. Aspectos fisiológicos. Um paciente jovem, pulmão bonito, bastante complacência pulmonar. Aí você pega um pulmão de um animal idoso. No pulmão de um animal idoso, ele tem uma troca fisiológica de um tecido elástico por um tecido fibroelástico. Tá? Então fica um tecido mais fibroso, ou seja, a quantidade de expansão pulmonar de um animal idoso ela é reduzida. Isso fisiologicamente faz com que ele faça menos troca. Tá? Mas é engraçado porque você pega mesmo um animal idoso e você observa ele na mesa de cirurgia, você vê uma caixa torácica expandindo muito bem. Ok, ele vai fazer um esforço muito maior para expandir a caixa torácica, mas o pulmão não acompanha essa expansão. O pulmão fica, em vez de trabalhar tendo uma complacência muito boa, tá? Ele faz pequenos movimentos, mesmo ele expandindo a caixa torácica grandemente. Tá? Então esse é um aspecto visual que eu tenho que observar no meu paciente, mas eu tenho que entender a fisiologia deste paciente que tem uma expansão, uma complacência pulmonar um pouco mais curta. Isso dificulta essa troca respiratória do paciente. E aí então entra aquelas possibilidades de eu ter que auxiliar o meu paciente. Tá? Então, lembre-se de que nem sempre um paciente que está com movimentos respiratórios quer dizer que ele esteja efetivamente realizando uma boa respiração, uma boa troca de gás. Isso depende muito da sua avaliação clínica e da sua avaliação no seu monitor multiparamétrico. Saber se você tem esses monitores multiparamétricos, principalmente com a oximetria, a capnografia, o eletrocardiograma, a pressão. Tá? A pressão também é importante. Então, eu estou observando meu paciente e ele está em um processo de ventilação, respiração, e de repente ele entra em apneia. Tá? E aí, o que você faz? O que você faz nesse momento em que o paciente entra em apneia? Isso pode acontecer por alguns aspectos. Tá? Isso pode acontecer porque ele teve um aprofundamento de plano, isso pode acontecer logo depois de uma indução anestésica, que eu já expliquei como é que se faz para que não tenha apneia, se esse não é o seu objetivo, né? Numa indução de propofol, ele entra em apneia. Ele pode entrar em apneia depois de uma hiperventilação, por estímulo de dor, por exemplo, ele faz uma hiperventilação, ele entra em alcalose, e aí fisiologicamente ele faz uma apneia. E aí, o que você faz? Antes que você entre em apneia, calma, vamos pensar no processo que está acontecendo nesse paciente. Né? Eu sempre uso uma máxima de que quem vai reverter a apneia é a própria apneia. Parece uma loucura isso, né? Mas é assim que funciona. Por quê? Se um paciente entra em apneia, aí eu tenho que entender os mecanismos de disparo da respiração. O que faz um indivíduo ou um paciente respirar? É a falta de oxigênio. Tá? O bulbo percebe a formação, o aumento da concentração de CO2 e a formação do hidrogênio. Tá? Não sei se vocês se recordam, eu sei que todo mundo adora os aspectos fisiológicos. Então, por exemplo, um paciente que aumenta a concentração de CO2 no sangue. O CO2 age com água, formando ácido carbônico.
O ácido carbônico vai ser quebrado pela anidrase carbônica em bicarbonato mais hidrogênio. Aumentando a concentração de hidrogênio, o bulbo percebe esse aumento de concentração de hidrogênio e ele dispara o bulbo, favorecendo a respiração do paciente. Então, um dos erros clássicos que nós vemos em um paciente que entra em apneia é a pessoa que não está preparada e não entende essa fisiologia é começar a ventilar esse paciente. Desesperadamente ventilar o paciente, né? E aí, quando você começa a ventilar muito esse paciente, você vai fazer o trabalho do bulbo. E eu vou contar uma coisa para você. O bulbo, ele é preguiçoso. Eu acho que ele é meio primo da adrenal. Sabe a adrenal, quando a gente entra com corticoide? E a adrenal, ela para de produzir o cortisol? Ela para de liberar o cortisol? O bulbo é a mesma coisa. Se alguém trabalha por ele, ele se acomoda e fica quietinho. E aí o paciente não volta a ventilar fisiologicamente. Só que você está ventilando por ele. E quanto mais você ventila por ele, mais preguiçoso ele fica. Por isso que eu digo que a apneia se trata com apneia controlada, monitorada. Ninguém vai deixar o paciente roxo, pelo amor de Deus. Esse paciente tem que estar monitorado. Então, uma coisa importante é você monitorar essa apneia e usar essa apneia a seu favor. Não adianta um paciente entrar em apneia e você começar a ventilar desesperadamente esse paciente. Tá? Por quê? Se você começar a ventilar desesperadamente esse paciente, ele vai entrar em alcalose. Essa alcalose vai impedir fisiologicamente com que o bulbo se desperte. Tá? Então você vai promover, eu vou explicar um passo a passo para que vocês façam isso de uma forma coordenada. Então vamos lá. Primeira coisa, paciente em apneia. Ok, primeiro você respira, né? Você se controla, ok? Obviamente que nós não vamos deixar ele em apneia, mas vamos a um outro aspecto fisiológico. Quanto tempo um paciente meu pode ficar em apneia? Se de repente eu souber que meu paciente ele pode fisiologicamente ficar em apneia por até 4 minutos. O problema é que esses 4 minutos passam assim, ó. Né? Eu não espero 4 minutos, não espero. 1 minuto. 1 minuto eu espero. 1 minuto é tranquilo. Ainda mais porque ele está recebendo oxigênio a 100%. Tá? Então, entrou em apneia. Já começou meu 1 minuto. Ok? Neste 1 minuto, antes que eu promova um processo ventilatório manual artificial, eu posso tentar fazer uma estimulação nesse paciente. Tá? Antes de estimular esse paciente, avalie o seu planejamento anestésico. Avalie as infusões que vocês estão fazendo, avalie o plano anestésico que esse paciente se encontra, tá? Avalie todos esses pontos para que você acerte isso. Então, talvez você tenha que superficializar um pouquinho e, pelo amor de Deus, não é fechar o anestésico. Esse paciente precisa continuar anestesiado. Não é assim? A cirurgia está rolando, ele não pode acordar. Então, é reduzir um pouco, diminuir um pouquinho o borbulhamento. Para quem trabalha com TIVA, diminuir um pouquinho a taxa de infusão de propofol nesse paciente. Às vezes, reduzir um pouquinho a taxa de infusão dos analgésicos já resolve isso. Lembrando que os analgésicos centrais deprimem a respiração. Então, nós fazemos primeiro o acerto do seu planejamento anestésico. Ok? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então tá bom. Então vamos partir para o estímulo ventilatório desse paciente. Antes da gente colocar a mão no balão, estímulo de dor. No meu tempo, lá atrás, eu aprendi a estimular a dor tracionando língua. Puxava a língua e tracionava. Depois veio a época de torcer a orelha, né? Estímulo interdigital, tá? Beliscar o paciente. Hoje eu uso muito a técnica de dar uma cutucada na costela. Tá? Desde que o procedimento não esteja sendo feito no tórax e você tem acesso ao tórax, então você vai lá e dá uma cutucadinha na costela com o dedo durinho mesmo. Faz isso em vocês aí. A gente fazendo na gente mesmo não parece muito
não parece que dá essa sensação. Mas quando alguém faz na gente, cutuca a costela, você dá uma... é estranho. E você faz isso no paciente. Então ele está lá deitadinho, não vá fazer por cima do campo cirúrgico, levanta o campo cirúrgico, cutuca a costela e observa. Se esse paciente estiver numa apneia superficial, tá? Na casquinha ali, ele respira. Pronto, você não precisou colocar a mão no balão. E vou explicar por quê. Tá? Se ele fez isso, ótimo, acerta a tua anestesia e vida que segue, continua a sua anestesia. Espera mais 1 minuto, não respirou, cutuca. Respirou, ótimo. Espera mais um pouquinho, cutuca e vai jogando ele para cima, até ele voltar a fazer esse processo fisiologicamente. Ok? Até que você não precise mais cutucar ele. Bom, cutuquei, fiz lá o que o Rafael falou. Não respirou. Não respirou. Felipe, pontos de acupuntura funcionam sim, VG26 vai muito bem. Lembrando que você precisa ter agulha de acupuntura, não faça isso com agulha hipodérmica, que você destrói o ponto, tá? E você precisa de um tempo adequado de estimulação para poder ter o efeito desse estímulo, tá? Então não é só colocar e achar que vai fazer milagre, tá bem? Então dá para usar o VG26, né? Aqui, e você estimular o paciente. Ok? Então leve umas agulhinhas de acupuntura para poder fazer isso. Ele não respondeu ao estímulo mecânico. Não respondeu. Tá, lembra, eu tenho até 4 minutos. Eu esperei 1 minuto, estimulei o tórax, não respondeu. Espero mais 15 segundos, estimulo o tórax, não respondeu. Tá bom, então agora eu vou ventilar esse paciente. Né? É assim que a gente vai fazer. E aí eu vou pegar, já até peguei aqui para mostrar para vocês, vou pegar, aqui é uma baraca, minha baraquinha, tá? A gente vai lá na baraca, pega o balão e faz um... aperta o balão. Tá? Primeiro erro. Como se aperta esse balão? Para, apertar o balão. Não. Não é. Porque se eu simplesmente fizer isso aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou jogar uma onda de ar dentro do pulmão e vou tirar essa onda de ar de dentro do pulmão. Eu não vou dar tempo para que este ar fique dentro do alvéolo. Então, quando você aperta o balão, apertou o balão e solta o balão, você dá um pico de ar de pressão dentro do alvéolo, só que não dá tempo desse ar ficar dentro do alvéolo. Lembra que a respiração, ela tem um aspecto de 2:1, tempo de 2:1, né? O tempo inspiratório e o tempo expiratório. O que eu tenho que fazer? Apertar o balão, 1, 2. Eu tenho que dar um tempo para que esse ar fique lá dentro. Não simplesmente fazer isso aqui. Isso aqui não resolve a respiração. Tá? Então, eu aperto o balão e solto o balão. Imagine você respirando. Você respirando devagar. O paciente está anestesiado, está quietinho. Não tem por que ele fazer o... Esse tipo de respiração, né? Parece mais aquela respiração agônica. Não funciona. Só que aí entram aqueles 3 aspectos que eu falei para vocês. Você sabe, primeiro, a frequência que você tem que fazer isso, de ventilar o paciente? Qual é a frequência que nós vamos utilizar para ventilar um paciente? É a frequência respiratória de um paciente. E qual é a frequência respiratória de um paciente anestesiado? Entre 8 a 12 movimentos respiratórios por minuto. Só que, olha que interessante, se eu ventilar um paciente de uma forma artificial manual, nesta frequência de 8 a 12, eu estou fazendo o trabalho de quem? Do bulbo. Ele não vai querer voltar a respirar. Ele vai ficar na dele. Então eu reduzo um pouco essa frequência para quê? Para estimular uma leve acidose para que o bulbo volte a trabalhar. Esse é o meu objetivo. E aí eu tenho os outros 2 aspectos. Qual é o volume de ar que você está jogando dentro do pulmão? Você sabe? Eu não consigo determinar o volume que eu estou jogando dentro do pulmão do meu paciente quando eu pego um balão e aperto ele. Isso chama-se volume corrente. É o volume entre uma inspiração e uma expiração. 10 a 15 ml por quilo. É o volume ideal.
E você consegue saber qual é a pressão que você está jogando de ar? Quando você aperta o balão, você joga um volume para dentro do pulmão, para dentro do alvéolo, e você sabe a pressão que você está jogando de ar dentro do pulmão? Quando você está numa ventilação manual, você não consegue avaliar isso pela baraca. Então, olha só, você que anda ventilando o paciente na mão, você consegue controlar a frequência. Você está vendo que não adianta trabalhar numa frequência muito alta, porque você mesmo não está deixando esse bulbo disparar e voltar a respirar sozinho. Você não tem controle sobre o volume, você não tem controle sobre pressão. Que ventilação é essa? E aí eu não sei se vocês sabem, mas com certeza o volume que você joga dentro do pulmão e a pressão que você joga dentro do pulmão, eu garanto para você que é muito maior do que o seu paciente precisa. Quando você fizer o que eu vou dizer para vocês fazerem daqui a pouquinho, você vai se assustar e você vai ver que também pega muito paciente idoso que tem uma complacência pulmonar reduzida, tá? E ele, por mais que você jogue volume e pressão dentro do pulmão, o pulmão dele não expande. E você não vê essa expansão torácica bonita que a gente gosta de ver na mesa. E aí você fica na dúvida, estou ventilando ou não estou? Né? O tórax dele não está expandindo. Ok? Vamos resolver isso de uma forma tranquila. Como de uma forma tranquila? Continue com a sua baraca. Continue com o seu circuito valvular. Só que agora eu tenho que colocar um aspecto de controle em tudo isso. Tá? Primeiro aspecto de controle é a frequência. Então a frequência fisiológica, 8 a 12 movimentos respiratórios por minuto. Não, eu vou reduzir isso. Eu vou trabalhar com uma frequência entre 4 a 6. Para que eu induza esse paciente a uma acidose controlada, para que eu estimule o bulbo a voltar a ventilar, voltar a disparar a respiração do paciente. Esse paciente está recebendo oxigênio a 100% por aqui, está recebendo anestésico por aqui, tá? E você precisa continuar mandando oxigênio mais anestésico para o paciente. Então vamos manter a nossa frequência, controle essa frequência. Hoje os celulares você põe alarme de tanto em tantos segundos. Põe lá ele para despertar e você vai ventilando ele. Tá? Sempre observando esse paciente. Sempre antes de uma ventilação manual, estimule ele. Sempre. Por quê? A hora que você estimular e ele respirar, você não precisa vir para cá. Mantenha o fisiológico sempre. Né? Ótimo. Como é que eu controlo o volume e como é que eu controlo pressão? Volume eu não consigo. Eu não tenho ventilômetro, que é o que torna extremamente caro os ventiladores mecânicos. O ideal, o mundo ideal, é ter um ventilador que trabalha a pressão, que trabalha volume, que me dá ondas, os loops e tudo mais. Aí fica muito mais criterioso o teu processo de ventilação. Mas a gente está falando de uma ventilação manual, que é o que a maioria das pessoas fazem. Frequência, já falamos. Volume, eu não tenho. Eu consigo mais ou menos pelo tamanho do balão. Se eu calculei corretamente o balão para aquele paciente, isso pode me ajudar como um parâmetro, né? Mas e a pressão de ar que eu jogo do balão para o meu paciente? Como é que eu controlo isso? E isso é importante, porque se você jogar um volume alto numa pressão alta, você pode provocar ruptura de alvéolo. E provoca. Então, o que eu vou falar? O que eu vou mostrar para você? O que geralmente nós temos na maleta de anestesia, o que você tem, não sei se tem, deveria ter na clínica, geralmente nós temos o Doppler. Eu tenho o meu. Eu tenho o meu aqui. Tá? O que eu faço com esse manômetro? Eu pego na minha baraca, na válvula de escape da minha baraca, e eu adapto, vocês estão vendo que aqui eu adaptei, tá? Porque senão ele não encaixa. Eu adapto esse manômetro aqui na minha baraca. Ah, mas espera aí, a ventilação é em centímetros de água. O manômetro, ele é em milímetro de mercúrio, tá? O mercúrio é mais pesado do que a água, tá? Mas eu tenho uma referência de pressão aqui. Eu já coloquei o manômetro no ventilador, pedi para o ventilador me dar 15 de pressão, ele batia 12, ele bate um pouco menos. Então é até um aspecto de segurança que eu tenho. Tá? Então eu vou ventilar um paciente. Eu conecto o meu manômetro na minha baraca,
ok? E aí eu vou ventilar. Eu vou tentar fazer aqui com tudo pendurado. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Olha o manômetro aqui. Eu vou encher ele um pouquinho de ar. Então, ó, olha o meu manômetro. Agora eu vou apertar o balão. Agora eu tenho uma referência de pressão. E qual é essa referência de pressão que a gente exerce? Quando você usa o teu ventilador mecânico, qual é a pressão que você coloca? Geralmente entre mínima e máxima de pressão que você trabalha no seu paciente. 10 a 15. É exatamente essa referência que eu vou usar no manômetro. Tá? Daqui desse manômetro, quando você exerce uma pressão de 20 de milímetros de mercúrio aqui, em centímetros de água, é mais ou menos uns 20% menos. Então ali você está ventilando, quando você joga 20 aqui, você está ventilando ele com 18, 17, 18 centímetros de água. Mas é uma referência. É o ideal? Não! Mas é o que dá para ser feito na hora. É uma referência. Não mais às cegas. E você vai ficar assustado e eu faço um desafio a vocês que estão aqui. Para quem tem baraca, para quem tem manômetro, faça esse teste. Faça essa conexão que eu fiz, tá? Enche um pouquinho o ar e aí, muito honestamente, um teste cego, vire o manômetro para frente, peça para alguém olhar o manômetro e aperte o balão como você geralmente apertaria para ventilar um paciente. Eu já vi a gente bater 60, 80, 100 e a gente precisa de 15 a 20. Tá? Então a gente começa a ficar muito mais delicado na mão. Eu falei que terça-feira passada sobre como monitorar um paciente sem ter monitor. O monitor entrou em pânico no meio da anestesia. Eu treinei muito isso, de virar o monitor para trás, pedir para alguém monitorar para mim e eu fico sem, às cegas, para treinar olho, treinar visão, treinar a parte visual do meu paciente. Nunca vai substituir um monitor multiparamétrico, mas às vezes acontece dele pifar, dele ter interferência, mesma coisa aqui. Tá? Se você tem o manômetro como referência, você vai treinando a mão para quando não tiver o manômetro. E fazer menos besteiras. Entendeu? Circuito valvular. Você vai ter que encaixar no circuito valvular uma parte dessa pecinha da tua baraca, rouba da tua baraca essa pecinha e coloca essa pecinha em algum ponto do circuito. E aí você engata o manômetro nela. Se o teu aparelho já não tiver, tem aparelho que tem já o manômetro. Tá? Se não tiver, você engata essa pecinha em algum ponto do circuito, fecha a válvula pop-off, ventila, abre a válvula pop-off. Uma coisa muito importante que eu preciso falar aqui, antes que eu me esqueça, deixa eu só montar minha baraca aqui de novo, que vai ventilar o paciente na baraca, gente, se for usar isso, vai ventilar, engata, ventila e tira, tá? Isso aqui é uma válvula de escape, pelo amor de Deus. É a mesma coisa do circuito valvular. Fecha a pop-off, ventila, abre pop-off. Ok? Isso é muito legal. É muito legal. Porque a gente precisa ventilar o paciente eventualmente. Vamos ventilar com o mínimo de referência possível. Na hora da pane, na hora do desespero, o nosso cortisol se eleva e cortisol é um hormônio de sobrevivência. Ele não deixa você pensar muito, a não ser que você esteja muito bem treinado. Muito bem treinado. E aí você pensa rápido e pensa certo. Tá? Então isso é treino. Então, dica que eu dou, gente, tem um manômetro. Ok? É a referência, é o ideal? Não, existe até um manômetro em centímetros de água, se quiser para isso. Dá para comprar, tá bem? Mas geralmente você tem um manômetro para pressão, dá para usar ele com uma pequena referência, monitore esse paciente direitinho, tá? E tente tirar ele da apneia, a não ser que a apneia seja benéfica para você. Quando a gente faz TIVA, não é uma obrigação, mas geralmente o animal entra em ventilação mecânica e eu não quero que meu paciente fique brigando com o meu ventilador. Então eu quero que ele fique em apneia controlada, mas aí o próprio processo de ventilação mecânica faz com que o bulbo fique quietinho na dele e não atrapalhe a nossa ventilação.